Abra sua Bíblia comigo. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, nós estaremos meditando por alguns minutos na palavra do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 14. Eu confesso aos irmãos que desde o domingo Deus continuou ministrando em meu coração. Eu quero continuar aquilo que Deus ministrou em nossos corações no domingo. Capítulo 14. A partir do verso 1. Vamos a partir do verso 36 do 13. A partir do verso 36 do 13, é onde começa um parágrafo, para que nós possamos ter um entendimento mais pleno desse parágrafo, que ele vai do verso 36 do 13 até o verso 14 do 14. Então é um parágrafo só. Amém? Os irmãos encontraram? Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde tu vais? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou, tu agora não podes me seguir, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: Senhor, se eu não posso seguir-te agora, por ti darei minha vida. Respondeu-lhe Jesus: tu darás a tua vida por minha causa? Na verdade eu te digo, não cantará o galo até que me tenhas negado por 3 vezes. Capítulo 14, verso 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas mansões, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: eu vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, eu voltarei novamente e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, ali possais estar vós também. E para onde eu vou, vós sabeis, e o caminho vós conheceis. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos conhecer o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis, também conhecereis meu Pai, e desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos é suficiente. Verso 9, disse-lhe Jesus: há tanto tempo que estou convosco que ainda não me conheces, Filipe? Quem tem visto a mim tem visto o Pai. E como então tu dizes: mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as obras. Crede que eu estou no Pai e o Pai em mim, ou se não crede-me por causa das obras em si. Na verdade eu vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço,
e fará maiores obras do que estas. Porque eu vou para o meu Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai possa ser glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Verso 15. Se vós me amais, guardai os meus mandamentos. Amém. Feche teus olhos, eu quero fazer uma oração com você. Pai, eu oro pela tua igreja, eu oro pelos teus filhos e filhas que estão aqui nessa noite. Nós estamos sedentos pela tua palavra, nós estamos sedentos por ti, pelo teu direcionamento, pela tua presença, que já foi percebida por todos que aqui estão. Mais uma vez eu lhe peço, que ministre em nossos corações aquilo que nós precisamos para continuar a nossa jornada. Abra o entendimento do nosso coração, da nossa mente, para que nós possamos sermos alegrados com a tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Pode tomar teu assento. Nós iniciamos uma pregação no domingo, num tema chamado santidade. E Deus tem me incomodado sobremaneira, cotidianamente, sobre a reflexão, porque nós estamos profetizando neste altar, nós estamos profetizando na casa de Deus. Você tem profetizado todos os cultos que este ano não só será, como já está sendo, o melhor ano da nossa vida até então. Amém? Você não falou isso hoje, então olha para quem está do teu lado e diga: esse ano será o melhor ano da tua vida, em nome de Jesus. Aí ó, já tem gente recebendo aqui ó. E nós muitas das vezes ouvimos esse texto que nós acabamos de ler, mais precisamente o verso de número 14: se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Esse versículo está intrinsecamente ligado ao tema que nós ministramos no domingo, ligado à santidade. Mas há quem diga que a santidade nos dias atuais não é um tema relevante para a igreja de Jesus Cristo. Algumas pessoas, elas tendem a pensar, e pode ser que alguém tenha pensado no domingo, que o pastor assumiu uma linha legalista para falar de santidade. Que santidade ou legalismo, que significa ser guiado pela lei, ficou para trás. E que a lei é do Antigo Testamento e que para nós ela não tem efeito nenhum, porque segundo escreveu o apóstolo Paulo aos Romanos, ele diz que Jesus Cristo, ele cumpriu a lei. Alguns se apropriam deste pensamento, fazendo com que a lei de Cristo é anulada. Então, antes que nós possamos continuar, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Volta um pouquinho no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5. Verso de número 17. Essas são as palavras de Jesus Cristo. Verso 17, capítulo 5, verso 17 diz: não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para destruir, mas para cumprir. Verso de número 18: porque na verdade eu vos digo, até que se passem o céu
Pergunto, tem céu ainda? Sim ou não? Vocês estão aí? Tem céu ainda? Sim ou não? Pois é, ele está dizendo, até que se passe o céu, e tem terra ainda? Um iota está na minha tradução aqui, vamos pegar ali, ó. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Verso de número 19: portanto, qualquer que quebrar um destes mínimos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os praticar e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo, que se a vossa justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus, de modo algum entrará no reino. Isso são as palavras de Jesus, isso não é palavra de Paulo, não é palavra de Pedro, não é palavra de Mateus, isso é a verbalização de Jesus com relação àquilo que Deus entregou a Moisés. Então, lei existe. Existe uma maneira que muitas vezes nós confundimos e que nós pregamos muito isso, e eu gosto. Jesus é amor, Deus é amor. Mas os pais, mães que estão aqui, filhos que estão aqui, a depender da experiência e do relacionamento que você tem com seu pai ou com sua mãe, se essa experiência é uma experiência positiva, se há um relacionamento de amor, você muitas das vezes fez algo não por amor. Por exemplo, eu amo meu pai, está aqui. Já a irmão já sabe, não dá nem para fazer muito mais elogio, que é todo culto que eu tenho oportunidade, eu elogio ele. Uma bênção na minha vida. Mas quando eu era garoto, tinha uma regra dentro de casa. E ela não era uma regra muito técnica, teórica, com muitas coisas, mas havia um princípio moral, sempre houve. E quando eu era garoto, gente, eu tinha vontade de fazer duas coisas. Duas coisas. Eu acho que eu nunca falei isso para ele, não se escandaliza, pelo amor de Deus. Eu tinha vontade de pôr um brinco. Ô luta, gente. Eu olhava ali, aquele jogador de futebol. Agora que o cabelo cresceu, porque era raspadinho assim, eu olhava e ficava imaginando um brinquinho assim na orelha e tudo, brilhando aquele negócio assim, aquela época do Robinho, que fazia um sucesso danado no futebol, e eu era garoto. Eu amava meu pai, mas eu não botava o brinco, não era por amor não. Porque eu sabia que se eu colocasse, podia ser grande, que o couro ia comer. O couro ia comer, gente. Deixa eu explicar isso. É a cinta. Eu ia tomar uma pizza, com certeza. Quantas vezes você sabe que o seu filho está te obedecendo, não é por amor. Quantas vezes você tem que cobrar o seu filho, não é porque você não ama o seu filho, mas porque é preciso. Muitas vezes nós confundimos o nosso relacionamento com Deus e banalizamos o termo da santidade na nossa vida, porque nós nos apegamos ao tema que Jesus é amor, que Deus é amor, e o tempo da lei ficou para trás, e que eu não preciso mais me preocupar com isso. Mas isso é uma maneira que nós encontramos de viver uma vida, ou seja, aquilo que o apóstolo Paulo fala, não dê ocasião à liberdade, não dê ocasião para que isso se torne uma oportunidade de praticar aquilo que não é a vontade de Deus. Porque a lei que ele veio para cumprir foi a lei do sacrifício, a lei da salvação, a lei que exigia que um animal fosse sacrificado
todos os anos, para a remissão ou para cobrir os pecados do homem. Então essa lei ele cumpre. Vamos ver mais um texto. Hebreus, capítulo de número 10. Hoje vai ser rapidinho, mas eu quero te levar a essa reflexão. Mateus capítulo 10, verso de número 14. Hebreus. Nós estávamos em Mateus, agora nós vamos para Hebreus. Hebreus capítulo 10, verso 14. Amém? Ah lá, já temos na projeção. Porque com uma só oblação, ou com uma só oferta, com um só sacrifício, Ele aperfeiçoou para sempre os que estão, verso 15, e disto o Espírito Santo também nos é por testemunha, porque depois de haver dito, verso 16, este é o pacto que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações, e as escreverei em seu entendimento. Acrescenta. Esse negócio que não tem lei é para dar margem para a gente fazer aquilo que nós gostaríamos de fazer sem ser cobrado. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu já comecei a pregar. Jesus está aqui nessa noite, tem uma palavra de bênção para as nossas vidas, sim, mas também tem uma palavra de regra para nós. Não é de legalismo, não é nada, não tem a ver com legalismo, mas tem a ver com aquilo que nós precisamos fazer para alcançar o desejo do Pai para nós. Eu ouvi alguém dizer que as coisas que nós não fazemos por amor é como um segundo paraquedas. Quando você vai saltar de paraquedas, você sempre salta com um paraquedas reserva. Ninguém gosta de um segundo paraquedas. Talvez quando você for pular de paraquedas, mesmo que você não queira abrir o segundo paraquedas, você vai querer ter um paraquedas reserva, assim como eu, que eu nunca pulei também. Com certeza. Você nunca quer acionar o seguro do carro. Mas o dia que você bate, eu tive essa experiência o ano passado, eu estava vendendo o meu veículo e já estava negociando o meu veículo, e aí é caro o seguro daquele carro. Aí eu falei, já vou tirar, já vou começar a economizar, e não deu negócio. Eu viajei, aconteceu um acidente, e eu fiquei assim muito triste, porque se eu tivesse o seguro do carro, eu não teria arcado com tantas coisas. Tem coisas que a gente não vai fazer por amor, tem coisa que vai ser pelo temor, tem coisa que vai ser pela lei, e Ele escreveu essa lei no nosso coração, e se a gente não fazer, vai dar ruim. Tem coisa que é preciso. Então, para quem ficou com uma interrogação na cabeça, dizendo, será que o pastor é legalista? Não é nada disso, mas eu ainda continuo entendendo, que para aqueles que Ele revelou o Espírito, tem uma lei escrita no coração, tem uma lei escrita no coração, tem uma lei escrita no coração, que a gente não precisa de muita coisa, mas precisa da presença do Espírito Santo, nos orientando, nos direcionando, dizendo aquilo que pode, aquilo que não pode, para que a obra dele seja completa em nossas vidas. Quando nós voltamos para o capítulo 14 de João, aquela passagem, ela vem repleta de condições. Existem 3 coisas implícitas nesse texto: santidade, fé e amor. Santidade, fé e amor. Você pode repetir comigo no 3? 1, 2, 3.
Então a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, eu gostaria que vocês, ainda no capítulo 14, vamos falar sobre fé. Jesus está conversando com Pedro, Jesus já revelou na mesa que alguém iria trair. Jesus começa a falar sobre a sua ida ao céu, e Pedro vai se manifestar para Jesus e vai dizer assim: Senhor, se eu não posso ir, então eu vou dar a minha vida para o Senhor. Jesus olha para ele, aquele camarada que falou que tu és o Cristo, e não sei o que, andou sobre as águas, aquele montão de coisa. Jesus olha para ele e fala assim: cara, você vai me trair, você é um traíra, você vai me trair. Você não, viu? O pastor gosta de... Você caiu aqui na escala hoje, sobrou para tu. Você vai me trair. Imagina agora o coraçãozão de Pedro. Como assim, publicamente? Jesus me fala que eu vou traí-lo, que eu vou negá-lo, que o galo vai cantar lá, e quando o galo acabar de cantar 3 vezes, eu vou trair Jesus. E aí Jesus continua dizendo para ele, no verso de número 1 do capítulo 14, ele diz: não fica com o coração perturbado não, o que você precisa é crer. Eu já estou pronto para a sua traição, mas você não pode deixar de crer. Então as pessoas têm dificuldade com isso, elas podem ter um erro, elas podem cair, elas podem ter algumas situações adversas na vida, mas Jesus está dizendo para o Pedro, o seu coração pode ficar atribulado nesse momento, mas não fique com o coração atribulado não, credes em Deus, credes também em mim, é necessário ter fé nele. O primeiro princípio que nós vemos nesse texto é um relacionamento de fé. Relacionamento de fé, diga comigo, é necessário ter um relacionamento de fé. Acreditar nele, acreditar que Jesus é Deus, acreditar que Jesus é o Pai, acreditar que Jesus é quem Ele diz ser. E sabe qual é o problema de muita gente? Talvez é o problema da nossa geração. É que só tem uma maneira, pastor Zé Vieira, de gerar e produzir fé. Só tem uma maneira, e é a maneira da qual nós temos a maior dificuldade. Porque, por exemplo, veja que coisa boa, alguém que pega uma boa no sentido de quem gosta, tá bom? Entenda isso. Alguém gosta muitas vezes de passar a noite inteira, pega um livro convencional, de um romance ou de uma história de ficção, e ele passa a noite inteira lendo, ele passa metade do dia lendo, ou então ele tem lá as assinaturas das TVs por assinatura, Netflix, Paramount, Disney, eu sei lá, um monte que tem por aí, e ele pega e maratona, e ele fala, de sexta, sábado e domingo de manhã eu vou maratonar, vou assistir uma série com 3, como é que fala? 3 séries, várias temporadas, 3 temporadas, eu vou maratonar, e passo 2, 3, 4, 5, 6 horas para poder assistir uma série, algo que é fictício, que alimenta o ego, que é bom para diversão e tudo mais, e ele passa a noite toda acordada. Mas tem crente, quando você fala, vamos ler Bíblia, ele fala, não consigo, pastor, dá sono. Alguém outro dia me perguntou no escritório, eu estava trabalhando, alguém perguntou assim, pastor, como é que você faz para ler? Porque eu começo a dar um sono. Eu falei, dá mesmo. Mas vence o sono e continua lendo. Ler Bíblia dá sono, gente, dá. Estudar a palavra. Tem um negócio que é mais difícil que qualquer coisa, é estudar a Bíblia. Alguém pode dizer assim, pastor, o senhor está certo, eu não tenho muito sono não, mas como eu não consigo entender nada, eu deixo de lado, eu começo a ler 1, 2, 3, 4, 5 versículos, e não consigo entender nada, eu deixo de lado. Se tem uma coisa que é difícil, é ler Bíblia. Se tem uma coisa que é difícil, é estudar a Bíblia. Se tem uma coisa que o diabo gosta, é de crente que não lê Bíblia. Mas a palavra do Senhor diz, pela vida do apóstolo Paulo, Romanos capítulo 10, verso 17, ele diz assim, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Será que você pode levantar suas mãos aí? Deus está dizendo, eu preciso me relacionar com você, eu quero que você me ame, eu te amo, mas eu preciso que você creia em mim, eu preciso que você tenha fé em mim.
Muitas vezes, os nossos relacionamentos são afetados pela falta de confiança. E não é diferente com Deus. Jesus declara para o Pedro e diz: Pedro, você vai me trair, mas não fica com o coração atribulado, não. Credes em Deus, credes também em mim. Veja que a fé está intrínseca nesse relacionamento. Um relacionamento de confiança, de confiar em Deus. Um relacionamento de quem sabe que naquela ocasião ele vai cair, mas ao cair, Jesus está dizendo: continua crendo. Pastor, eu errei. Pastor, eu não estou conseguindo. Pastor, eu estou numa luta. Mas continua crendo, 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 continua crendo. O exercício da fé, e para eu continuar exercendo a fé, fortalecendo a fé, imagina que a fé pode ser comparada a um músculo. Se você não exercitar ele, não vai fortalecer. E pastor, como é que eu fortaleço? É só na palavra, é a palavra, é lendo a palavra. Pastor, não estou entendendo, mas continua lendo, Deus vai revelar para você. Ah, mas eu não estou entendendo aqui. A Bíblia explica, a própria Bíblia, não tem problema. Eu não preciso de teologia, eu não preciso de um teólogo. Se você quiser um estudo aprofundado, eu recomendo. Mas se você quiser receber revelação de Deus para a tua vida e fortalecer a tua fé, é ler Bíblia. Para de ler texto postado na internet, para de ler versículo que nem coloca e faz comentário próprio, e vai para a palavra. É bom a gente ler. As pessoas mandam versinho. Nós estamos com um propósito excelente do devocional para casais, e é uma bênção. Mas nada se compara a separar um tempo e falar assim: agora é hora de eu ver o que papai está falando. Às vezes a gente sai de casa dizendo assim: eu quero ver se Deus usa o pastor para falar comigo, eu quero ver se Deus usa um profeta para falar comigo, eu quero ver se levanta um vaso e vem, eu estou precisando, eu preciso que Ele revele aquilo que só eu sei. E Jesus está dizendo assim: ei, aqui ó, a minha palavra, conhece a minha palavra, medita na minha palavra, mergulha na minha palavra. Jesus fala para os discípulos, diz assim: vocês sabem o caminho, vocês sabem para onde eu vou. O Tomé levanta e fala assim: nós não sabemos não, Senhor. Esse negócio aí, para onde o Senhor vai, e não estou sabendo não. Ué, mas se nós não sabemos para onde o Senhor vai, como é que a gente pode saber o caminho? Aí Jesus começa a falar algo que vai fazer mais sentido depois de entender isso até aqui. Jesus vai olhar para o Tomé e vai falar assim: eu sou. É um dos versículos mais famosos que a palavra do Senhor tem. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou. E quem Ele é? Ele é o verbo. E quem Ele é a palavra. Tem gente que conhece o caminho, tem gente que só ouve falar do caminho, tem gente que vê alguém falando do caminho, mas Jesus está dizendo para os que são seus, está dizendo assim: vocês conhecem o caminho, vocês sabem o caminho. E o Tomé está dizendo: mas nós não conhecemos. E ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for pelo caminho. Deixa eu dizer uma coisa para você: não tem jeito. Pode ter palavra bonita, pode ter estrutura boa, pode ter arzinho refrigerando, mas se não tiver palavra, não entra no céu. Isso é bom, muita coisa é boa. Eu já preparei vocês antes para vocês entenderem que não tem nada de legalismo, é palavra. Ele está dizendo: se não for por mim, ninguém vai ao Pai. Ele começa falando ainda mais de relacionamento. E aí o Felipe está com uma dúvida, e Jesus fala para os discípulos, fala: olha, vocês já conhecem o Pai.
Então fica tranquilo, eu estou no Pai, o Pai está em mim, as palavras que eu digo são as palavras do Pai, o que o Pai me deu. O Filipe fala: ô Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus olha para o Filipe e fala assim: mas ô Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês, eu estou há tanto tempo convosco, e vocês ainda me pedem para mostrar o Pai. Quem tem visto a mim, tem visto o Pai. E como então tu dizes, mostras-nos o Pai? E no verso 10 novamente ele fala de fé. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, eu não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as obras. E Jesus vai mais baixo e diz assim: se você não crê nas palavras, crê pelo menos nos milagres. Ele está invocando a fé dos discípulos, dizendo: é preciso ter fé. Se você não tem fé pelo que eu estou dizendo, então tenha fé pelo que eu estou fazendo. Porque tem gente que só crê quando vê um milagre. Já viu aquela pessoa que só crê? Eu só creio vendo. Já diziam que eu sou um Tomé. Eu só creio vendo. Tem gente que é assim. Aí Jesus fala: cara, Filipe, olha os milagres que eu estou fazendo. Se você não crê no que eu estou te dizendo, nas minhas palavras, então olha para o meu Pai, olha as obras que eu estou fazendo. E aí Jesus invoca de novo, no verso 12 diz assim: ó, na verdade eu quero dizer para você, Filipe, o negócio é o seguinte: aquele que crê em mim também vai fazer as obras que eu faço. De novo ele chama para o relacionamento de acreditar. Aquele que crê em mim, ele vai fazer as mesmas coisas que eu faço. Mas deixa eu dizer mais: na minha época, Felipe, não tem WhatsApp, não tem transmissão, não tem um carro para transportar alguém de um lugar para o outro, de uma distância de 100 quilômetros em 40 minutos, não tem nada disso. Então deixa eu dizer algo para você: lá em 2023, em fevereiro de 2023, vai ter uma igreja lá que vai fazer coisas ainda maiores, porque eles terão mais recursos, eles creem em mim e eles farão coisas maiores do que eu. Nós temos a possibilidade, recursos disponíveis e uma palavra de Deus através de Cristo, que coisas maiores do que Ele nós faríamos. Nós faríamos. E Ele conclui dizendo: se pedires alguma coisa, e tudo. Essa palavra é muito poderosa. Olha para quem está perto de você. Eu já estou começando a terminar. Olha para quem está perto de você e diga assim: Jesus disse que tudo. Fala assim: meu irmão, é tudo mesmo. Vamos falar mais empolgado. Fala: é tudo mesmo. Quanto pedirdes no nome dEle, Ele fará, para que o Pai seja glorificado no Filho. Tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai possa ser glorificado no Filho. Verso 14: se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Tem muita gente que se apega a esse versículo isolado. Tem uma palavra aqui de promessa, tem uma palavra aqui que é verdadeira, tem uma palavra aqui que ela é extraordinária, que depois que nós entendemos que existe uma lei, que é necessário ter fé, que é necessário ter relacionamento, que é necessário ter amor. Mas ele, no verso 15, ele diz: se vós me amais. Vocês têm aí o texto em mãos? Você ama Jesus? Está aí no texto: se vós me amais. Consegue projetar para nós? João 14, 15. João 14, 15. Você pode ficar de pé? Eu quero que você leia comigo esse verso.
Vamos lá, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tem muita gente dizendo que ama Jesus, mas não sabe para onde vai as leis dele. Tem muita gente dizendo, eu amo Jesus, eu amo Jesus. A gente vem na igreja, levanta as mãos, adora e diz, eu te amo, Jesus, eu te amo. Mas ele está dizendo, se você me ama, você precisa guardar os meus mandamentos. Ainda existe uma lei, ainda existe uma lei. E essa lei, ela não é uma lei apenas escrita na palavra. O verso 16 continua dizendo, e eu orarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que possa habitar convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Eu sinto dizer a todos que aqui estão, eu sinto dizer a quem está nos acompanhando pelas redes sociais, tem gente que nunca vai receber o Espírito, porque está na igreja, mas faz parte do mundo. Meu Deus! Que isso, pastor? É isso mesmo, ó. Verso 17, 14, 17. O Espírito da verdade, Jesus vai orar para quem ama Ele, para quem ama e guarda os mandamentos dEle. E no verso 17 ele diz que vai orar a Deus para que o Pai, o Deus Pai, envie o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque o mundo não vê. O mundo não pode receber, porque o mundo não vê, nem conhece. Mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vocês. Existe alguém chamado Espírito da verdade. Ele está aqui neste lugar. E o Espírito da verdade testifica. E às vezes a gente se pergunta e fala, Senhor, ele não está vendo, ele não pode ver, porque ele não é do mesmo mundo que nós, ele é do mundo carnal, nós somos do mundo espiritual, mas nós só podemos receber isso, se nós estivermos na verdade, se nós amamos a Cristo de verdade, e se nós guardamos os mandamentos dele. E guardar os mandamentos dele é praticamente assim, é guardar uma ordem, é saber que tem coisa que não dá para pisar fora da linha, é saber que tem coisa que não dá para pisar fora da regra. Por quê? Porque a gente fica falando, se pedir tudo em teu nome, Senhor, se eu pedir tudo em teu nome, eu sei que eu vou receber, mas eu não guardo o mandamento, mas eu não estou na palavra, mas eu não tenho fé, mas eu não tenho relacionamento, mas eu não amo ele, e eu quero receber tudo. Nossa, pastor, como é que é esse negócio? Hoje tá mais extremo do que domingo. Pois é, mas Jesus está me cobrando, gente. Jesus está me cobrando e eu preciso compartilhar isso aqui com vocês. Agora, para quem entende, para quem recebe o Espírito, verso 18: eu não vos deixarei sem consolo, eu voltarei para vós. Para quem acredita e tem fé, há uma esperança, ele vai voltar. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis também. Naquele dia sabereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos de novo e os guarda, esse é o que me ama. Eu vou ler de novo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a Ele. Ele te ama, o Pai te ama, Ele vai se manifestar a você, se você o ama. Dá uma olhadinha para essa pessoa que está do teu lado e diga para ela assim, ó: você pode ter muitos desamores em todos os ambientes, mas o Pai Celestial, Ele te ama. Ele te ama, e Ele vai se manifestar na tua história, Ele vai se manifestar na tua vida, Ele vai se manifestar na tua casa, Ele vai se manifestar. E eu vou continuar lendo aqui, nós já vamos concluir. Verso 22, disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, como é isto que me has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, relacionamento, e
Ele guardará minhas palavras, lei, temor, e o meu Pai o amará, e iremos a Ele, e faremos a nossa morada nele. Aleluia. Ele não está morando no mundo, Ele está morando na nossa vida, Ele está morando em nossos corações. Ele me ama, Ele te ama, Ele nos ama. Tem regras? Tem, mas Ele age com amor. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a minha palavra que não ouves, e a palavra que ouves não é minha, mas do Pai que me enviou. Essas coisas vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, Ele vai ensinar a vocês todas as coisas. Eu vou dizer de novo, Ele vai ensinar a vocês todas as coisas, e vos trará lembrança todas as coisas, tudo quanto eu vos tenho dito. E aí Ele continua dizendo: eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não a dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem fique com medo. Ouviste que eu vos disse: eu voltarei a vós. Se me amássemos, ficareis alegres, por eu ter dito: eu vou para o meu Pai, porque o meu Pai é maior do que eu. E agora eu vos digo antes que aconteça, para que quando acontecer, vós possais crer. Ele está dizendo aqui nessa noite, Ele está falando contigo aqui nessa noite. Ele tem um relacionamento de amor com você, sim. Ele tem um relacionamento com você de compaixão, sim. Ele tem um relacionamento com você de pai e filho, sim. Mas nós precisamos ser santificados, para que isso seja real na nossa vida, para que o seu pedido, para que o nosso pedido, e todos eles sejam respondidos. Muitas das vezes não da maneira como nós queremos, mas da maneira como o Pai sabe que será relevante e eficiente em nossas vidas. Nós precisamos estar em santificação. Será que você pode repetir isso comigo? Diga: eu preciso viver uma vida de santidade. Jesus faz uma oração muito importante no Evangelho de João, capítulo 17, e eu vou encerrar aqui, que eu já passei alguns minutos, mas eu quero que você continue meditando sobre esse tema. Esse tema, ele é inesgotável. João capítulo 17, verso de número 17, verso de número 14, 17, 14. Eu dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo. Os crentes que não são do mundo, dá um glória a Deus aí. Deus está entregando a palavra assim como Ele entregou para os seus discípulos. Ele está dizendo: eu dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Verso 15: eu não oro para que tu os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Olha o verso de número 17: santifica-os pela tua verdade, a tua palavra é a verdade. Oh, aleluia, 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 aleluia. Talvez você tenha orado e algumas respostas não vêm. Talvez algumas portas parecem que estão fechadas, de maneira que você coloca a mão na maçaneta e ela não se abre. Talvez a inquietação do Espírito Santo nessa noite é para te lembrar que o caminho que libera a oração do todo, do tudo, é a santificação. Pastor, eu preciso que a porta do tudo libere sobre mim fé, amor e santificação. Eu preciso que a porta do tudo se abra. Quando eu orar em nome de Jesus, a porta se abre. Fé, amor e santificação.
Vai ter hora que a gente vai fazer sem querer mesmo. Vai ter hora que vai ser na lei. Vai ter hora que vai ter que ser com medo, com temor, sim. Mas vai ter hora que vai ser por amor. Sem legalismo. Com amor, mas com obediência. Ele vai se manifestar na tua vida. Coisas grandiosas e poderosas vai começar a acontecer na tua história. Quando você entender esse processo de santificação. E a santificação é um processo que se vive cotidianamente. Se você lavar o pé hoje, sair descalço num bairro onde a rua é de terra, quando você voltar para sua casa, o seu pé vai estar sujo de novo. E eu preciso ir me lavando. E a palavra do Senhor diz que é pela palavra que a gente vai se santificando. E é por isso que eu preciso estar na presença de Deus. É por isso que eu preciso estar ouvindo a palavra de Deus. É por isso que eu preciso estar aqui, buscando a santificação. Porque senão essas coisas não são materializadas na nossa vida. E só assim Deus vai se revelar na sua vida de maneira plena. Quantos querem viver essa realidade? Quantos querem poder fazer uma oração e falar: Senhor, eu clamo em nome de Jesus agora, e as respostas virem imediatamente, e as respostas começarem a acontecer. Então eu vou dizer uma coisa para você aqui: se você pegar essa palavra, colocar ela no teu coração e mergulhar na palavra de Jesus Cristo, na palavra de Deus, você vai ver como Deus vai se manifestar na tua vida. Feche os teus olhos agora. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Quantos creem nessa palavra? Levante as suas mãos e glorifique o nome do Senhor. Levante as suas mãos e exalte o nome do Senhor. Há uma liberação profética sobre a sua vida. Portas estão sendo abertas nessa noite. Ah, meu Deus do céu, aquilo que estava travado, aquilo que estava fechado, situações que não se moviam, vão se mover nessa noite, em nome de Jesus. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tens os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Nós corremos o risco de, em alguma altura da nossa jornada cristã, cairmos no mesmo erro que a igreja de Éfeso. Mas porque Ele te ama, e porque você ama Ele e amou Ele, e talvez em algum momento deu uma fraquejada no amor, Ele levanta o apóstolo João lá numa ilha, preso, e traz uma revelação. E quando ele escreve a carta do Apocalipse, ele diz: eu conheço as tuas obras, e sei que esquecestes do primeiro amor, mas lembra-te do primeiro amor.
para que eu não retire de ti o Espírito. Talvez há pessoas aqui neste lugar que perdeu aquele amor, aquela chama, aquilo que move. Às vezes a gente fala assim: pastor, eu gosto de ir para a igreja com chama, eu gosto de ir para a igreja com aquela motivação, e muitas vezes a gente não está mais nessa situação. Isso é muito natural em relacionamentos, mas Jesus está dizendo aqui nessa noite: lembra-te do primeiro amor. Lembra-te do primeiro amor. Eu conheço as tuas obras, eu sei que você avalia as coisas certas, eu sei que você avalia a moral, eu sei que você testou alguns e encontrou neles a inverdade, mas tu perdestes o primeiro amor. E por que eu quero encerrar aqui falando de amor? Porque nós poderíamos servir Ele pela lei, porque nós deixamos de ser servos do pecado e passamos a ser servos de Jesus. E servir como servo, serve debaixo da lei. Mas Ele diz: não vos chamo mais de servos, eu chamo vocês de amigos. Vocês vão entrar para a família, vocês são meus filhos. Então eu vou tratar vocês com amor. Tem regras? Tem, mas eu vou tratar vocês com amor. E vocês podem escolher me servir por amor, não só pelas regras. Então nessa noite, querido, querida, que o Espírito Santo que ainda está em você, o Espírito que você recebeu, que ele possa ministrar em seu coração, e que você, se por algum motivo se afastou da palavra, a palavra da verdade, a palavra que produz fé, a palavra que produz amor em nossos corações, Deus está dando oportunidade. Corre para a palavra. Amém. Nós vamos encerrar assim hoje, com esse ponto de exclamação. E a pergunta, interrogação na verdade, a pergunta é: você ama Jesus? Não precisa responder, você sabe o que responde isso. Você ama Jesus? A resposta está sobre a reflexão que fizemos. Não sou eu, não é o seu vizinho da direita, nem o vizinho da esquerda. O que demonstra que você ama Jesus é se você guarda os seus mandamentos. Amém? Que essa palavra possa edificar o teu coração, abrir portas que estavam trancadas e trazer uma semana de bênção para você, para sua família, para sua casa, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração aqui, convidá-los a orar pela nossa irmã Luciana. Ela é irmã do nosso irmão Napoleão, tá? Ela está internada com problema de saúde. Eu gostaria muito de convidá-los à oração. Na hora que eu terminar de orar, eu já vou ministrar as bênçãos apostólicas e você poderá ir para o seu lar. Agora, antes de orar, eu já não vou mais falar sobre isso. Nós temos a nossa cantina, e algumas pessoas falaram assim: pastor, estou correndo da cantina, porque só tem salgado, assado, frito. E dá não, aí começou o melhor ano da nossa vida até então para emagrecer. Tá bom, então hoje tem lanche natural, pão integral com grão, tem umas bênçãos lá, gente. Então não vai dar para falar que não tinha, tá bom? Então vamos orar pela nossa irmã Luciana. Daqui a pouco você come. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor pela vida da irmã Luciana, a irmã do nosso irmão Napoleão, que está internada. Nós não sabemos a gravidade desta enfermidade, nós não sabemos a gravidade dessa situação, mas de uma coisa eu sei: o Senhor diz em tua palavra, se nós guardarmos o teu mandamento, tudo que nós pedirmos em teu nome, se nós cremos, vai acontecer, o Senhor fará. Senhor querido, não pela fé dela, mas pela fé da tua igreja, Senhor, que guarda os teus mandamentos e crê na tua palavra. Nós ministramos a cura agora, naquele leito de hospital. Coloca tuas mãos e opera um milagre sobre a vida da Luciana, em nome do Senhor Jesus o Cristo.
Amém, amém. Estenda suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos e permaneça não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam: Deus abençoe sua vida. Uma quarta, uma quinta, uma sexta, um sábado, um domingo abençoado em nome de Jesus.